Olá, povo de Deus, quinta-feira, 27 de março de 2025, terceira semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 7, 23 a 28 e Lucas 11, 14 e 23. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Jeremias é da tribo de Benjamim e originário de Anatot, pequena cidade do interior. Embora de família sacerdotal, está ligado às tradições proféticas do norte, principalmente a Oséias, e não às tradições do sacerdócio e da corte de Jerusalém. Como Miqueias, ele pertence ao mundo camponês. De maneira crítica, ele traz consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. Exerceu sua atividade profética entre os anos 627 e 586 a.C. Jeremias também profetizou no tempo do rei Sedecias, que virou um preposto de Nabucodonosor, tempo em que havia um debate sério sobre a identidade do povo de Deus. Parte estava no exílio, outra parte foi deixada na terra. E onde está verdadeiramente o povo de Deus? Jeremias preferiu pender para o lado dos desterrados, pois acreditava que eles estavam tendo uma dura lição e voltariam para restaurar Jerusalém. Outra vez, Jeremias será difamado, perseguido e preso. Jeremias continua a dizer que a Babilônia era uma grande potência e que era preciso tomar cuidado. Porém, o que Jeremias previu aconteceu e deu-se uma segunda deportação do povo para o cativeiro da Babilônia, em 586 a.C. Nabucodonosor destrói totalmente Jerusalém, incendeia o templo, o palácio, as casas, derruba suas muralhas. Permite que Jeremias fique em Jerusalém e o profeta vai viver com o novo governador da Judéia, Godolias, que será assassinado por um grupo antibabilônico, que é forçado a fugir para o Egito e levam consigo o profeta Jeremias. Ele continuou com suas invectivas e aí, no Egito, morreu. Nosso texto de hoje é mais uma tentativa de Jeremias de convencer o povo a ouvir a voz de Deus e seguir o seu caminho. Diante do fracasso de sua missão, resta a Jeremias dizer: esta é a nação que não ouviu a voz do Senhor, seu Deus, não aceitou as suas advertências. A sua fé morreu, foi banida da sua boca. Interessante perceber que a maioria dos profetas conheceu somente fracasso na missão. E sobre o fracasso, lembro-me sempre da reflexão feita pelo educador e antropólogo Darcy Ribeiro. Ouçamos o que ele diz: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias.
eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Lucas 11, 14 e 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. A cura do mudo é configurada por Lucas como um exorcismo, porque era comum atribuir-se a mudez a uma possessão demoníaca. Ao retribuir ao homem a capacidade de falar, como Jesus fez em público, era uma cena de exorcismo, que provocou a admiração da multidão, menos em alguns que passaram a acusar Jesus de que era em nome de Beelzebu, chefe dos demônios, que ele agia. E outros, para tentar, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus expulsa o demônio, liberta o mudo, reintegra o mudo à comunidade humana normal. E aos seus opositores, Jesus lança um desafio. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Assim, Jesus deixa claro que os demônios não lutam entre si, mas sempre contra os outros. E se Jesus age como preposto de Beelzebu, ele pergunta: e seus filhos? Por questão de coerência, eles teriam de responder que era também por Beelzebu, e isso se voltaria contra eles. E Jesus aproveita a ocasião para anunciar a chegada do reino de Deus. Na segunda parte de nosso texto, Jesus volta ao argumento das parábolas e lhes diz: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Fica evidente que Jesus se apresenta como alguém que é mais forte que os demônios, pois ele age pelo dedo de Deus, uma referência ao episódio de Moisés com os magos do Egito. E Jesus dá o veredito final: quem não está comigo está contra mim, quem não ajunta comigo dispersa. Trata-se de uma sentença que deixa claro: há quem siga Jesus e congregue, una, mas há quem segue Beelzebu e dispersa, espalha. Jesus vivia numa sociedade enferma, o que dificultava a compreensão de suas ações, ainda que ele estivesse sempre fazendo bem. Uma sociedade que desconfia até de quem só faz o bem. Hoje reproduzimos uma sociedade doentia, onde há alguns males que se tornaram comuns entre nós: a indiferença, a desconfiança, a insensibilidade, o egoísmo. Vivemos com os sinais trocados. Os que fazem o bem são perseguidos e difamados,
E os que praticam injustiças e maldades são muitas vezes elogiados e até seguidos. Seguir Jesus nos impele a destrocar os sinais de morte pelos sinais de vida. Que os mudos falem, os surdos ouçam, os cegos vejam e os paralíticos caminhem. Os que odeiam passem a amar. Só assim estaremos construindo uma sociedade sadia, capaz de contagiar com o bem uns aos outros. Um beijo no seu coração.